Certa ocasião, o apóstolo Paulo estava passando por Troade e ele decidiu ali então se reunir com os irmãos no partir do pão. Ele então se demorou na sua pregação e havia um jovem chamado Eutico que estava ali na janela e ao ouvir a pregação do apóstolo Paulo, que se demorava bastante, ele então a palavra de Deus diz que ele foi vencido pelo sono. E ao ser vencido pelo sono, ele cai do terceiro pavimento. Logicamente que ele não morreu, o apóstolo Paulo depois viu e concluiu que ele não estava morto, né? Mas a pergunta que nós devemos fazer é: quantas vezes nós somos vencidos pelo sono, como este jovem Eutico? Ou quantas vezes nós somos vencidos por qualquer outro tipo de dificuldade? Ou quantas vezes nós somos vencidos pela ira, pelo ódio, pela inveja, até mesmo pela rebeldia, ou pelo desânimo, pela tristeza? Quantas vezes nós somos vencidos pelo sentimento de culpa, pelo remorso, pelo sentimento de inferioridade? Quantas vezes nós somos vencidos? Mas saiba que você tem uma arma poderosa. Uma arma poderosa para vencer todas as suas dificuldades. E esta arma chama-se oração. Insista na oração. É um instrumento que nos guiará na comunhão com Deus e também na luta espiritual. Aprender a dizer não a você mesmo. Não existe vitória sem renúncia. Não existe vitória sem disciplina, não existe vitória sem perseverança. A oração é o segredo. Amém? Paz do Senhor Jesus a todos vocês. Eu sou o pastor Paulo, da Segunda Igreja Presbiteriana Renovada do Guama. Temos como pastor titular o pastor presidente, o pastor Carlos Eduardo. E nós temos hoje uma incumbência de trazer o estudo bíblico para a nossa escola dominical. E se esse vídeo faz sentido para você, se fizer sentido para você, ao final, você curta a página, deixe o seu like, clique no sininho aí para receber as notificações dos vídeos novos que serão colocados aí na nossa página. Amém? Você sabe orar? Você sente uma conexão com Deus quando ora, de fato? A sua oração é baseada em quê? Apenas em pedidos? Você apenas se apresenta diante de Deus para fazer as suas petições? Ou você é um imitador de Cristo? Porque Cristo, ele orava o tempo todo. Olha só o que diz Lucas no capítulo 3, versículo 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu, que dizia: Tu és o meu filho amado, e em ti me comprazo. Jesus, ele orava em todo o tempo, e inicia aqui a sua oração no seu batismo, por assim dizer. Mas ele orava em todos os sentidos. Ele orava nas decisões importantes que ele iria tomar, ele orava pelas madrugadas, ele orava quando estava, principalmente quando ele buscava a solidão, buscava estar só, né? Se separava dos discípulos para entrar em oração e entrar em comunhão com Deus. Jesus orava diante das situações mais difíceis, mais importantes que ele considerava no seu ministério. Olha só o que diz aqui Lucas no capítulo 6. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu os 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Veja que tem aqui um momento muito importante, que é a escolha dos 12 discípulos, os seus 12 apóstolos. Então ele separou ali uma noite inteira, orando, falando com Deus, entrando em comunhão com Deus, para tomar essa decisão importantíssima, que era a escolha
daqueles 12 apóstolos que o iriam acompanhar durante o seu ministério. Jesus orava em todos os momentos. Por isso que nós temos que nos assemelhar a Ele nos tempos difíceis. Veja o que diz Mateus, no capítulo 26, versículo 42. E retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, Jesus, ele orava em todos os momentos difíceis, os momentos para ter uma comunhão com Deus, ele orava. E por que ele orava? A gente pode fazer essa pergunta: por que Jesus orava? Por que é necessário? Por que é necessário que a gente ore, que a gente tenha essa comunhão com Deus? Jesus orava porque ele tinha prazer na oração, ele tinha prazer na comunhão. Veja o que diz João, capítulo 5, versículo 20. Porque o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. É através da oração, é através desse momento de comunhão que ele reconhece o amor de Deus na vida dele e reconhece também a sua dependência e que Deus lhe mostraria todas as coisas que ele, Jesus, deveria fazer. A conversa com Deus deve ser baseada no prazer, na comunhão. Ninguém vai chegar a Deus forçosamente, não. Deve ser, antes de tudo, a nossa comunhão com Deus prazerosa. Assim como Jesus passava muito tempo orando, é porque havia prazer nisso. Por isso que ele orava, porque ele sentia prazer neste momento de comunhão, neste momento onde ele orava, onde ele derramava o seu coração. Por que Jesus orava? Porque ele, mesmo sendo divino, mesmo sendo tendo a sua deidade, mesmo sendo Deus, ele também tinha uma natureza humana. E estava sujeito às mesmas dores que nós, seres humanos, temos. Ele estava sujeito às mesmas aflições que cada um de nós passa. Por que Jesus orava? Porque era comum de nós. Ele orava porque necessitava, a sua carne precisava. Então, por que Jesus orava? Porque ele tinha prazer. Jesus orava porque ele necessitava. Logo, nós devemos fazer uma pergunta: como deve ser a vida de oração do cristão? Ou o cristão não precisa ter uma vida de oração? Romanos, no capítulo 12, versículo 12, traz um versículo que diz: regozijai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e na oração perseverante. As Sagradas Escrituras nos orientam várias formas, ou vários meios também, de nós crentes, nós cristãos, vivermos uma vida de oração. Em Efésios, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E em Colossenses 4:2 diz: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Na primeira carta aos Tessalonicenses 5, versículo 17 e 18 diz: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. As Escrituras Sagradas nos orientam de várias maneiras como nós devemos orar e por que nós devemos orar. Então nós devemos ser perseverantes na oração, sim. Se a oração fosse fácil, não precisava ser perseverante. Se fosse fácil a vida
do crente, a vida do cristão, não precisaria orar em espírito o tempo todo, orar em espírito, andar em espírito o tempo inteiro. Não seria necessário, se fosse fácil. Se a vida do crente fosse fácil, somente ele mesmo conduzindo a sua vida, não era preciso orar sem cessar. E as Sagradas Escrituras nos orientam que nós devemos orar sem cessar e dar graças em tudo. São atitudes que descrevem integralmente, irmãos, a nossa vida de oração. Por que não temos uma vida de oração, então, semelhante à de Cristo? Por que nós não temos uma vida de oração semelhante à de Cristo? Eu tenho. Ótimo, se você tem. Nós todos devemos buscar, na realidade, sermos como Cristo é. Mas a maioria das pessoas estão sempre atarefadas. E na maioria das vezes, a desculpa para a oração é a pessoa dar uma desculpa para si mesmo, dizendo, eu não tenho tempo. Eu estou com sono. Eu estou cansado. Cuidado, porque o jovem Eutico, ele foi vencido pelo sono. E você será vencido pelo cansaço? Será vencido pelo sono? Será vencido pelas tarefas do dia a dia? Será vencido pelas ocupações diárias? Jesus sempre encontrava um tempo para orar. Em Marcos, no capítulo 1, versículo 35, diz: tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orar. Não existe desculpa para não orar. Não existe desculpa para não estar em comunhão com Deus. Porque se Jesus encontrava pelas madrugadas o tempo para falar com Deus, por que nós não utilizaríamos também de recursos como esse? Na madrugada ou durante o dia? Não é possível que você não consiga tirar tempo para falar com Deus. Falamos de tantos assuntos, política, falamos de tantos assuntos aí do dia a dia, de pessoas das quais nós conhecemos, e não tiramos tempo para falar com Deus. Ele que irá nos orientar nas nossas atividades diárias, nas nossas decisões mais importantes. Mas a resposta mais honesta que nós temos que ter é que realmente nós não temos vontade de orar. E não alimentamos a vontade de orar. A verdade é que nós abrimos mão de orar por qualquer coisa. Qualquer assunto que chega competindo com a oração vence. Porque nós abrimos mão da oração, abrimos mão de falar com Deus, e às vezes nós não somos honestos. Dizendo, eu não tenho tempo, eu estou cansado, hoje eu trabalhei tanto. Não. Tire um tempo. Fale com Deus. Seja honesto. Outros podem responder, mas eu não oro porque Deus já conhece as minhas necessidades. Sim. Deus já conhece as tuas necessidades, mas a questão é, você conhece a sua necessidade? Porque o ser humano a todo instante ele está mudando de opinião, mudando de contexto, mudando de circunstância, de tal forma que até mesmo você não sabe o que quer, mas Deus sabe o que você necessita, não do que você quer. Até sabe do que você quer, mas isso é irrelevante o que você quer. O relevante é o que você necessita, o que há de melhor para você. Então as pessoas dizem, não, eu não oro porque Deus já sabe o que eu preciso, né? Já sabe o que eu estou pensando, Ele já sabe, mas você não sabe o que precisa.
Então, quando você entra em comunhão com Deus, o que acontece? Você vai fazer um checklist e colocar assim, poxa, eu preciso de tal coisa. E ali você começa a falar com Deus e mensurar realmente, será que eu preciso disso? Será que isso é extremamente relevante na minha vida? Então, Deus vai te orientar no que realmente você precisa, para você não ficar gastando o seu tempo com coisas banais, com coisas que não são de fato importantes para a sua vida. Então não justifica você dizer, Deus já sabe o que eu penso, já sabe o que eu preciso. Ele sabe, mas Ele quer dizer para você o que você precisa, porque muitas vezes você não sabe do que precisa. E Tiago, no capítulo 4, versículo 3, diz, olha, vocês pedem, mas não recebem, porque pedem mal. Ou seja, está pedindo o que não é importante, que não é relevante, e Deus sabe disso. E o momento da comunhão, o momento da oração é justamente para Deus abrir a sua mente e te mostrar o que é de fato relevante ou não para a sua vida. Se o seu relacionamento com Deus está baseado tão somente em pedir, tem alguma coisa errada. Se você se baseia, ou se o seu relacionamento com Deus está simplesmente baseado em pedir, tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. E quando você não ora também, tem alguma coisa errada. E isso aí, irmãos, não é somente você. Não é isso, não. Muitas pessoas deixam de orar, ou muitas pessoas têm um momento em que param de orar, ou se esfriam no relacionamento com Deus, ou que acham meio que autossuficiente, às vezes por orgulho, talvez uma indiferença, até mesmo rebeldia contra Deus. Existem momentos que o ser humano vive que ele se distancia dessa comunhão e da oração, sim. Não quer dizer que você vai ficar o tempo todo, não. Insista na oração, persevere na oração, busque a presença de Deus. E como orar? Jesus mesmo, ele nos ensina, lá em Mateus no capítulo 6. A partir do versículo 5 ele diz, quando você for orar, não serei como os hipócritas, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Olha, se a chegar diante de Deus, na oração não cabe a hipocrisia. Na oração não tem lugar para o hipócrita. Porque quando ele ora, já se mostrando, né, ou revelando algo que ele não é, já era. Não existe lugar para ele. Então ele prossegue no versículo 6 dizendo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás a teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Vê que Jesus já nos ensina isso. Um momento de intimidade, um momento em que você se apresenta diante de Deus para buscar realmente a intimidade e saber de fato do que Deus tem para você, porque Ele vai te recompensar e Ele vai te mostrar no secreto, ali entre você e Ele. E ele prossegue ainda dizendo, não use de vãs repetições. Vãs repetições não vai adiantar nada. Ele diz, orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Ele já sabe, é verdade, mas ele quer essa intimidade ainda assim. Aí ele continua, Jesus, no versículo 9, dizendo, portanto,
orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Essa primeira parte aqui é glorificando o nome de Jesus, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É glorificando a Deus, é glorificando o nosso bom Deus, entregando a nossa vida, dizendo: somos dependentes de ti, faça-se a tua vontade, tanto na terra como no céu, nas nossas vidas. Ao mesmo tempo vem uma petição, dizendo: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, dá-nos o suprimento diário, não deixe faltar nada em nossa vida. Em seguida, uma declaração onde ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Ok? Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. Então tem um link aí. Tem uma coisa ligada com a outra. Então, quer pedir algo para Deus? Em termos de perdão, é melhor começar a exercitar o perdão. É melhor começar a perdoar, porque uma coisa está ligada com outra. Ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Então, se você não exercitou o suficiente, não está perdoando aquele que te machuca, aquele que te fere, se você não está perdoando, sabendo perdoar aquele que te magoa, ora, tem alguma coisa equivocada aí. Então você está usando da mesma hipocrisia que é citado no versículo anterior aí, nos versículos anteriores. Não adianta de hipocrisia você pedir para ser perdoado se você mesmo não perdoa. E no versículo 13 ele diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ora, todos nós estamos sujeitos à tentação. Mas o momento da oração é justamente para isso, para nós colocarmos diante de Deus qual é a tentação e pedir para Deus para que Ele não permita que caia nessa tentação. E você tem que dar um nome, dê um nome e fale para Deus: Senhor, eu sou tentado nisto. Senhor, eu sou tentado naquilo. Dê um nome e fale para Deus. E Deus trará a solução. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Assim Jesus nos ensina a orar. E o que nós devemos fazer a respeito da nossa falta de devoção? A respeito da nossa negligência na oração? Primeiro nós devemos confessar a Deus, porque nós não somos perfeitos em nada, irmãos, principalmente no que concerne a orar. Não existe um ser humano que ora o tempo todo com a mesma consistência. Todo ser humano tem altos e baixos, tem momento de dificuldade e tem momento também que o ser humano para ouvir. E é correto também. A confissão faz parte da oração, faz parte desse momento nas nossas vidas. Em 1 João, no capítulo 1, versículo 9, diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a confissão faz parte. O arrependimento faz parte, a mudança de mente, a mudança de mentalidade, a mudança de atitude. E persistir na oração o tempo inteiro. Persistir na oração. Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, ao escrever a primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz: orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus
em Cristo Jesus para convosco. Logo, amados, nós temos um desafio, dentre tantos que a vida cristã já nos oferece. Não se deixar ser tomado pelo desânimo, ou não ser vencido pelo sono, ou não ser vencido pelo cansaço, ou não ser vencido pelo desânimo, e substituir todas essas coisas, né? Colocar todas essas coisas na frente da oração, em detrimento da oração. A oração é tudo, a comunhão com Deus é tudo. Andar em espírito é tudo. Falar com Deus o tempo inteiro. O tempo inteiro, irmãos, nós falamos com Deus. Quando levanta, não é só simplesmente em um momento, não. É conversar com Deus o dia inteiro. É andar como doido. Eu converso com Deus o tempo inteiro. Às vezes eu não oro ajoelhado, mas é o tempo todo falando com Deus. E eu aprendi com pessoas que faziam isso, e faziam até de voz alta. E quando não era nem crente, eu via pessoas conversando assim. Um amigo crente que eu conheci há muito tempo, ele andava e falava com Deus, eu falava assim, esse cara deve estar maluco. Mas na realidade ele estava maluco por Jesus. Estava falando com Deus o tempo inteiro. E eu vendo aquilo, eu aprendi daquilo para mim. Sabe? Às vezes a gente tem que ser louco para esse mundo, falar com Deus o tempo inteiro, saber ouvir a voz de Deus o tempo inteiro, estar com a mente aberta, com os ouvidos atentos à voz de Deus. Amém? Então insista na oração. É um instrumento de comunhão com Deus. É um instrumento de luta espiritual. Não existe a vitória se não houver um momento, uma vida de oração com renúncia, com disciplina e com perseverança. Amém? Que Deus te abençoe. Vou orar agora por você, pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amado e bondoso Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos. Nós invocamos o teu santo nome, Senhor. Te pedimos, ó Deus, a tua rica presença na vida deste meu irmão que me assiste neste momento. Te peço, ó Deus, sobre a sua casa, pedindo, ó Deus, a sua proteção, o seu cuidado. Se porventura, ó Deus amado, houver alguém enfermo aí na sua casa, no seu lar, que o Senhor derrame um bálsamo de cura, de restauração. Que a tua mão soberana, que a tua mão poderosa, Senhor, possa alcançar o ferido, o doente, o acamado. E que o Senhor ministre a cura em nome do Senhor Jesus. A bênção do nosso Deus sobre este lar. A bênção do nosso Deus sobre esta casa. A bênção do Deus Todo-Poderoso sobre a igreja de Cristo Jesus na face da terra. Em nome de Jesus, amém. Neste momento eu me despeço, declarando a bênção do Senhor sobre a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.